Olá, estudantes da segunda série! Neste vídeo vamos falar sobre a redução de ângulos ao primeiro quadrante usando a unidade de medida de radianos para ângulos. Então, nós vamos começar relembrando de que os ângulos podem ser medidos tanto em graus como em radianos. Então, se eu for falar em graus, em toda a minha circunferência, eu terei 360 graus. Se eu estiver falando de ângulos em radianos, essa circunferência toda tem 2π radianos. São representações de toda a circunferência com uma volta. Aqui, para a gente não esquecer, então, que são somente as unidades de medidas desses ângulos que estão na circunferência trigonométrica, que é uma circunferência que tem o seu raio unitário, ou seja, a distância de qualquer ponto da circunferência até a sua origem, o seu centro, é igual a uma unidade e que o seu centro, ou seja, o centro da circunferência, coincide com a origem do plano cartesiano. Tem coordenadas 0 para x, 0 para y. Na circunferência trigonométrica, nós temos 4 quadrantes que estão aí organizados no sentido anti-horário, ou seja, o primeiro está acima do eixo x e o segundo à esquerda e assim sucessivamente, no terceiro e quarto quadrante. Os ângulos positivos são aqueles que seguem o sentido anti-horário. Os ângulos negativos são aqueles que seguem o sentido horário. Nessa circunferência, então, nós temos 4 quadrantes. Ângulos no primeiro quadrante que vão de 0 a 90 graus, que equivalem a 0 radianos e π sobre 2 radianos, respectivamente. No segundo quadrante, ângulos que vão de 90 a 180 graus, ou π sobre 2 e π radianos. No terceiro quadrante, ângulos que vão de 180 graus a 270 graus, que equivalem a π e 3π sobre 2 radianos. No quarto e último quadrante da nossa circunferência trigonométrica, eu tenho ângulos que vão de 270 a 360 graus, que é o equivalente a 3π sobre 2 e 2π radianos. Aqui, então, é importante que nós saibamos localizar os arcos, os ângulos nessa circunferência trigonométrica. Para quê? Para fazer a redução desse ângulo ao primeiro quadrante. Nós fazemos a redução de ângulos ao primeiro quadrante porque nós temos os valores das relações de seno, cosseno e tangente para ângulos que vão de 0 a 90 graus. Então, se eu tiver um ângulo que está no segundo quadrante, para que eu possa encontrar os valores de suas relações, eu tenho que reduzi-lo ao primeiro quadrante. A mesma coisa para ângulos que estão no terceiro ou que estão no quarto quadrante. Então, é para isso que nós fazemos essa redução de ângulos ao primeiro quadrante, tá? Para encontrar os valores de suas relações. E aí, nós podemos fazer essa redução de ângulos que estão na unidade de medidas de graus. Então, ângulos que são dados em graus. Se eu tiver um ângulo que está no primeiro quadrante, você já vai conseguir encontrar diretamente quais são os seus valores de seno, cosseno e tangente. Se o ângulo estiver localizado no segundo quadrante, você vai fazer a diferença desse ângulo com o ângulo de 180 graus, que é o ângulo que está sobre o eixo x. Se o ângulo estiver no terceiro quadrante, você vai fazer a diferença desse ângulo com 180 graus, alfa menos 180 para encontrar o seu correspondente no primeiro quadrante. E por fim, se ele estiver no quarto quadrante, você vai fazer 360 menos o ângulo alfa. Tudo isso para reduzir e encontrar o seu correspondente no primeiro quadrante. Então, de forma análoga, você também pode fazer esses cálculos usando o ângulo em radianos. O que eu fiz aqui? A única coisa que mudou, eu substituí o π por 180 e substituí o 360 que estava em graus por 2π. Os cálculos são os mesmos, de adição, aliás, de subtração, de diferença, tá? Então, deixo para vocês aqui a redução de ângulos ao primeiro quadrante para relembrar em radianos e, é claro, né, para que vocês possam fazer os exercícios, os valores notáveis. Então, aqui nós encontramos os valores de alguns ângulos notáveis. Notem que são ângulos somente do primeiro quadrante. Seno, cosseno e tangente.
Então, pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre a redução de ângulos ao primeiro quadrante usando a unidade de medida radianos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!